Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre um aperfeiçoamento do circuito em emissor comum. Vamos estudar o circuito em emissor comum com resistência de emissor. Na aula passada nós vimos o emissor comum, um circuito em que a gente usava esse mesmo circuito de polarização, né? Só que a gente fazia um shunt, né? A gente incluía aqui um capacitor muito alto, para que na frequência de sinal injetado ele seja um curto, tá? De forma que o emissor, do ponto de vista do sinal, seja um curto-circuito. Ok? Bom, isso melhora a polarização, mas exclui essa resistência de emissor do circuito para pequenos sinais. Tá? Agora, uma coisa que nós vamos ver agora é o seguinte: na verdade, se eu colocasse uma resistência de emissor sem o capacitor para pequenos sinais, eu poderia ter alguns ganhos, tá? Ia ter um ganho mais estável, ia ter uma maior banda passante e outros ganhos aí que a gente vai estudar mais para adiante. O problema é que esse resistor aqui que você coloca para a polarização é muito grande, e se você simplesmente deixar esse resistor disponível aqui para também fazer parte do circuito de pequenos sinais, infelizmente ele vai ter uma queda muito grande no ganho. Então, vamos ver aqui uma modificação que permite usar um resistor de emissor tanto para polarização quanto para o modelo de pequenos sinais. E a modificação vai ser a seguinte: eu vou tirar esse resistor e vou dividir em duas partes. Vamos chamar isso aqui de R, esse aqui embaixo, de RE linha grande, R é grande linha, R é grande linha, tá? E aqui vamos fazer um outro resistor que vamos chamar de R é pequeno. E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos dar um curto-circuito do ponto de vista de pequenos sinais somente nesse aqui de baixo, com um capacitor bem grande. E aí, do ponto de vista de polarização, esse capacitor vai ser o quê? Um curto ou um circuito aberto? Vai ser um circuito aberto, né? E aí, o que eu faço? Eu faço com que a soma desses dois, seja igual ao RE da polarização. Então, o RE que eu tinha calculado antes, eu divido em dois, e as duas partes vão ser esse aqui embaixo, que eu vou dar um curto com capacitor, que vai ser o R é grande linha. Eu vou ter a linha para diferenciar desse R aqui, mais o R é pequeno. E agora nós vamos explicar esse circuito, ao mesmo tempo fazendo um exercício, tá? Vou primeiro colocar aqui as características do transistor, tá? Tá? Então, este é o nosso circuito de polarização e é o mesmo que a gente já resolveu em um vídeo passado. Deem uma olhada para vocês verem lá. Então, nós já vamos usar aquele cálculo desse exercício. Vamos usar a corrente de polarização, né? E C é igual a quanto? Pelo que eu me lembro, 89 microamperes. Aproximadamente, tá? E o VC nós calculamos também, e o valor de VC foi aproximadamente 1,9 volts. Vamos usar um valor aproximado
tá? Só para facilitar as contas, ok? Então, vamos partir desse ponto, o circuito já polarizado, sendo que nós repartimos o valor antigo de RE, que era 3 kΩ, em dois, 2.8K e 0.2K, ok? Vamos agora continuar com o circuito. Uma prática muito comum, pessoal, é você, a partir desse núcleo de polarização, modificar para ter a configuração que você quiser, né? Por exemplo, em emissor comum, você colocaria um capacitor aqui para aterrar ele, entra aqui com sinal e capta a saída aqui. Na base comum, você poderia aterrar com um capacitor a base, né? Entrar com sinal no emissor e capturar no coletor. E no coletor comum, a gente aterra o coletor com o capacitor aqui, entra aqui, injeta o sinal aqui na base e captura aqui no emissor, tá? Vamos então injetar o sinal aqui, tá? A injeção é feita por meio de um capacitor. E nessa injeção, você vai pegar um potencial que tem aqui, tá? E esse capacitor, do ponto de vista da polarização, ele vai ficar em aberto. Então, não vai afetar a polarização. Mas do ponto de vista de pequenos sinais, ele vai passar direto o sinal que está desse lado aqui, a parte oscilatória do sinal, e vai vir para esse lado aqui, tá? Vamos injetar aqui com a fonte, vamos chamar de VS, que é a fonte de sinal. Aliás, vamos representar essa fonte aqui de uma forma mais realista. A fonte, por exemplo, do laboratório, todos se lembram que, em geral, ela tem uma resistência de saída padronizada de 50 ohms, tá? Então, vamos colocar essa fonte RS, lembrando que esse RS, na verdade, não é parte do amplificador, é parte da fonte. Ele está embutido na caixa em que fica a fonte de alimentação. Ele está embutido na caixa em que fica o gerador de função. Mas o RS também pode ser a impedância de saída de um estágio anterior, por exemplo. Bom, vamos continuar então a nossa modificação. Agora, nós vamos incluir aqui no coletor um capacitor, chamado capacitor de acoplamento. Ele vai deixar passar somente a parte oscilatória do sinal aqui no coletor para cá, tá? Nós vamos ver daqui a pouco que essa tensão aqui é igual à tensão de polarização, né? Mais a componente oscilatória que amplifica esse sinal que é injetado aqui, tá? Então o circuito vai ser assim, vai ter essa componente DC mais a componente oscilatória, tá? Se eu colocar o capacitor aqui, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou eliminar essa componente DC e vou ficar na saída somente com a componente oscilatória. De tal forma que, se essa tensão aqui de saída é maior do que essa de entrada, eu tive então um amplificador. Agora é comum, além de colocar o capacitor, muitas vezes incluir um resistor de carga aqui no circuito, um RL. Por quê? Porque geralmente o amplificador transfere o sinal amplificado para uma carga. Pode ser um alto-falante, pode ser um outro estágio que tem uma impedância de entrada equivalente, né? Tá? Então, com esse RL, eu completo a função do amplificador. Por fim, eu incluo um outro capacitor aqui, que vai fazer o seguinte: ele aterra, do ponto de vista do sinal, este resistor aqui. Então, do ponto de vista da polarização, esse capacitor não vai afetar nada, tá? Mas do ponto de vista da análise de pequenos sinais, ele vai estar em curto-circuito, ok? Então, este é o nosso circuito típico do amplificador emissor comum com resistência de emissor.
Estudem bem agora esse circuito, até que vocês estejam familiarizados com ele. Eu queria fazer mais um comentário. Olha só, esse circuito aqui, eu queria fazer agora um comentário sobre esses capacitores. Esses dois são chamados capacitores de acoplamento, tá? Que fazem com que o sinal seja acoplado daqui para cá. O problema é o seguinte: desse lado você tem um sinal que está ligado ao terra, né? Ele é positivo e negativo. E do lado de cá você tem uma tensão que na verdade tem uma polarização. Aqui nesse caso, se não me engano, é 1.1 volts, né? Então tá aqui. Então você não pode simplesmente ligar esse sinal aqui na terra com esse sinal aqui, porque você mata a polarização. Então o que você faz? Você coloca aqui um capacitor, e aí do ponto de vista DC, esse capacitor não deixa passar essas tensões. Então aqui vai ficar na tensão 0 e aqui vai ficar na tensão 1.1, tá? Mas a parte oscilatória sim, ela passa, ela vai se refletir aqui, tá? Mas sem prejudicar a polarização. São os capacitores de acoplamento. E esse capacitor aqui, pessoal, é diferente. Nesse aqui você transfere o sinal através dele, tá? Nesse aqui não. Nesse aqui você joga fora a parte oscilatória, tá? Você joga para o terra. Então é chamado um capacitor de shunt, tá? Que eu não sei bem o termo em inglês, tá? Mas seria isso aí. Então, pessoal, completamos o nosso circuito. Agora eu queria falar com vocês sobre esses capacitores. Qual deve ser o valor desses capacitores? Às vezes, para simplificar, os exercícios ou os textos falam, vamos supor que os capacitores são infinitos, tá? Mas isso é só forma de dizer. Na verdade, não existem capacitores infinitos. Basicamente é o seguinte, vamos supor, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui, nós temos um capacitor, um resistor, e para cá nós temos um conjunto de fonte DC, com resistor, né? Com fonte AC e assim por diante. Eu poderia até modelar tudo que está para cá, de alguma forma, como se fosse tudo que está para cá do capacitor vai ser modelado como um equivalente de Thevenin, né? Teria talvez uma fonte DC de Thevenin, né? Mais uma fonte AC de Thevenin, por assim dizer, né? Tá? Seria um sinal que tem uma componente AC mais uma componente DC, mas seria o equivalente de Thevenin desse sinal, e nós teríamos o equivalente de Thevenin desse circuito aqui, tá? Aliás, como a gente só está considerando aqui a parte AC, a gente podia considerar somente o equivalente de Thevenin da parte AC, tá? Seria uma fonte equivalente de Thevenin. Aqui nós teríamos o capacitor e aqui nós teríamos um resistor de carga RL. Aí eu pergunto para vocês, que circuito seria esse aqui? É um filtro passa baixa, passa alta? Bom, é um filtro passa alta, né, pessoal? Se em baixas frequências, esse resistor aqui vai estar, não deixa passar nada. Se eu fizer aqui a resposta em frequência, tá? H de F, né? Nessa frequência baixa, mais baixa aqui, não passa nada, tá? E na frequência muito alta, infinita, né, sei lá, a partir de um certo ponto ela vai chegar quase, ela vai tender assintoticamente, a partir de um certo ponto ela vai tender assintoticamente para um certo valor, que é o valor máximo. E no meio ela vai ter uma faixa, uma zona de transição, né, do filtro.
ok? Então é um passa alta. Aí o que a gente vai supor é o seguinte, vamos supor que o capacitor tem um valor tão alto, mas tão alto, que a partir dessa frequência aqui, digamos, se for um amplificador de áudio, né, a partir de 20 Hz, né, que é a frequência de interesse, por exemplo, imagine um amplificador de áudio, né, isso aqui seria para áudio, quais frequências você tem que amplificar? Os sinais que você vai amplificar tem que ter quais frequências? Apenas aqueles acima de 20 Hz. Então, eu não gostaria de ter esse efeito aqui de distorção, de atenuação, nos 20 Hz. Tá? Eu quero ter um filtro que a partir de 20 Hz, ele tem uma faixa quase no máximo, pelo menos. Tá? Então, eu escolho esse capacitor tão grande que a partir dessa frequência ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, esse é o sentido de infinito. Tá? O infinito, quando a gente fala, na verdade a gente quer dizer o seguinte: esse é um capacitor tão grande que na frequência dos sinais que estão sendo amplificados, ele vai ter uma impedância de praticamente zero. Tá ok, pessoal? Tá claro então qual é o significado do capacitor infinito? Ok. Vamos em frente então. Eu queria falar sobre mais um detalhe agora, que é o seguinte, sobre esses capacitores. Em geral, para que eles sejam curtos nas frequências de interesse, eles têm que ser altos, por exemplo, 5 micro, 1 micro, 10 micros, 20 microfarads, tá? Altos. Isso em geral significa capacitor eletrolítico. E qual é a característica marcante dos capacitores eletrolíticos? Uma delas é que eles têm polaridade, tá? Eles têm um lado positivo e um lado negativo. Isso quer dizer o seguinte: essa tensão aqui do positivo tem que ser sempre maior do que o negativo. Se você for botar, ela pode ser constante, mas ela pode ser variável também. Só que essa tensão menos essa diferença, nunca pode ser negativa. Ok? Nunca pode ser. Pode ser variável, mas sempre positivo. Então, quando nós vamos usar esses capacitores, nós temos que tomar alguns cuidados. Aqui, por exemplo, nós temos uma tensão de polarização de 1.1 volt, e aqui nós temos uma tensão do lado de cá dessa fonte de 0 volt, tá? Então, você vai ter aqui um sinal pequeno, né? Aqui você vai ter 1.1 volt, e do lado de cá, aqui está aqui 1.1 volt do lado de cá, e do lado de cá vai ter um sinal pequeno e oscilatório, tá? Então, qual vai ter que ser a polaridade desse capacitor aqui? Qual vai ser o polo de potencial maior? Esse é o primeiro ou o segundo? Primeiro, né? Esse aqui. Então, eu devo colocar esse capacitor aqui com o negativo do lado de cá e o positivo do lado de cá. Vamos agora fazer para esse aqui como deve ser essa situação aqui. Parem o vídeo e pensem como deve ser. Então, tudo bem? Bom, aqui vai ser, nós calculamos, né, que era 1.9, né? 1.9 do lado de cá, e aqui é 0, né? Talvez com a componente oscilatória que passe, né? Mas esse aqui, indubitavelmente, é maior. Então, aqui deve ser o positivo e aqui deve ser o negativo. E aí, o capacitor deve ser assim, né? O menos aqui e o mais aqui. Ok? Por fim, esse aqui, como deve ser? Bom, aqui nós fizemos o cálculo já, né? Aqui, pelo que eu me lembro, dá em torno de 0.3 volts aqui em cima e 0 aqui. Então, obviamente, esse aqui é o positivo e o de baixo é o negativo, ok? Então, sempre muito cuidado com esses capacitores, tá?
O jeito de calcular o valor dos capacitores, a ideia é ver isso depois, tá? Basicamente a gente vai transformar, em geral, calcular o equivalente de Thevenin e a partir daí calcular o valor do... determinar a equação do filtro de primeira ordem que geralmente surge e mostrar como calcular esse capacitor, ok? Mas isso é para o futuro. Vamos em frente então, resolver o circuito? Ok, pessoal, agora a festa vai começar. Vamos resolver o circuito. Para fazer isso, vamos usar essa lista de procedimentos aqui, tá? Primeiro, para fazer a análise de pequenos sinais, nós vamos substituir o transistor pelo modelo π ou modelo T, tá? Nesse vídeo nós vamos usar o modelo π, mas o modelo T vai funcionar tão bem e o princípio é o mesmo. Só relembrando, aqui o modelo π é algo assim, né? Aqui é a base, o coletor e o emissor. Aqui nós temos um Rπ, que é como se fosse a impedância de entrada, né, do transistor. Aqui nós temos a tensão entre a base e o emissor, que é o Vπ, tá? Aqui nós temos uma fonte de corrente controlada pela tensão Vπ. Então, a corrente do coletor é igual a Gm Vπ. Só relembrando o seguinte, pessoal, esse é o modelo de pequenos sinais, tá? O modelo de grandes sinais, na verdade, aqui é um diodo, né? Aqui é uma fonte. Mas olha só, para começar, os símbolos, né? O Rp é R pequeno, P pequeno, né? A tensão aqui é V pequeno, P pequeno. Aqui é I pequeno, C pequeno. Então isso aqui se trata, na verdade, somente da parte oscilatória dos sinais, tá? A parte DC nós estamos ignorando nesse modelo aqui. Vamos agora relembrar o valor do Gm. Vocês têm que saber de cor, tá? O Gm é igual a quanto? É igual a IC sobre VT. Era aquela inclinação daquela curva do diodo, né? Que era IC igual a IS elevado a VBE sobre VT. O VBE, né? VBE sobre VT. IC igual a IS elevado ao VBE sobre VT. Quando você derivava, dava o quê? A derivada de IC em relação a VT dava IS, aqui seria a derivada disso, que é 1 sobre VT, vezes E elevado a VBE sobre VT, tá? Essa parte de cima vai ser igual ao próprio IC, então a derivada dessa curva em relação à tensão é I sobre VT, ok? Então, não precisa decorar essa dedução, né? Mas decorar essa fórmula aqui. Pessoal, mas se por acaso alguém esquecer a fórmula para o Rp, tem um jeito simples, né? Porque olha só, aqui tem o Vp, o Rp e o Ib, né? Ib. Mas vocês concordam que o Rp é igual ao Vp dividido por Ib? Rp é igual a Vp dividido por Ib. Bom, e o Ib? O que é o Ib? Nós não temos o Ib aqui, mas temos o IC, não é isso? Tem uma fórmula que relaciona os dois. Então, vai ser igual a Vp dividido por o Ib é o quê? O Ib é igual a IC sobre beta, né? Sobre beta. Então, IC sobre beta, tá?
Aí continuando aqui, nós vamos ter, isso aqui é igual Vπ, né? Quando eu divido por uma fração, é só multiplicar invertendo a fração, não é isso? Vezes beta sobre IC, então seria igual a Vπ vezes beta sobre IC. Pessoal, e o IC é quanto? O IC nada mais é do que GM Vp. GM Vp. Então eu corto esse com esse. Então, o Rp é igual beta sobre GM. Tudo bem, pessoal? Então, quem esquecer, pode fazer a dedução a partir desse diagrama aí para o modelo. Tá? Mas o mais fácil mesmo é decorar essas duas equações aqui. Ok, pessoal? Então está claro como determinar o modelo do transistor? Ok, é isso aí então. Pessoal, nesse passo 2, na verdade, é um passo anterior, né? Quando você fez a polarização, você abriu os capacitores e calculou a polarização. Aí, a partir da polarização, você calcula o IC e a partir do IC você calcula o modelo do transistor. E aí sim você começa a fazer tudo isso aqui, né? Modelo T ou modelo π. Então deixa eu corrigir aqui, vou trocar essas duas de posição, rapidinho. Ok, corrigido então. O próximo passo, nós vamos fazer o seguinte. Para o modelo AC, todos os capacitores vão ser colocados em curto-circuito. Então, curto, curto, curto. Esse capacitor vai praticamente, esse resistor vai praticamente subir, porque ele vai estar em curto com a Terra do ponto de vista dos sinais. Aqui nós só temos uma fonte, né? Essa aqui, a gente pode até redesenhar aqui, para deixar mais claro. Tá? Ela na verdade está ligada aqui, né? E conectada ao Terra. Então, ela vai ser substituída por um curto-circuito. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Ok? Tem alguns casos também que são usadas fontes de corrente constante no circuito. Uma fonte de corrente constante, né? Por exemplo, uma fonte de 10 miliamperes constante. Se tiver uma fonte dessa no circuito, ela é substituída por um circuito aberto. Tá? E depois de fazer tudo isso, você resolve o circuito. Ok? Então agora vamos resolver seguindo todos esses passos. O primeiro passo qual é? Primeiro, resolver a parte DC, de polarização. Então abrimos esse capacitor, abrimos esse, e temos esse circuito, e com esses valores e com esse transistor, nós já resolvemos num dos vídeos sobre polarização com resistor de emissor. Tá? Então, nós já temos o valor, nós já achamos, né? O valor de IC foi 89 microamperes e de VC, a tensão de polarização, 1,9 volts. Então isso aqui já foi feito, vou apagar aqui. Tá? Depois vamos achar o modelo do transistor e vamos desenhar aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse desenho, vou imaginar ele aqui e vou desenhar parte por parte, tá? Então o transistor vai ser isso aqui. Vamos lá. Aqui é a base. Aqui é uma fonte de corrente controlada por tensão. Aqui nós temos Rp, aqui Vp, aqui
IC igual a GM VP. Tá? E vamos só calcular aqui o GM e o VP. Tá? Mas antes vamos GM e VP. Aqui nós temos então a base, O coletor e o emissor. tá? Aqui nesse exercício, a gente está considerando VA igual a infinito, então não temos o RO. Mas se tivesse, você teria um resistor RO aqui em paralelo com essa fonte aqui de corrente. Tá? Seria o resistor R pequeno, O pequeno. Cujo valor depende do VA. Tem uma fórmula para isso aí. Ok? RO igual a VA sobre VT. Tá? Mas então não vamos considerar esse aqui. Então, pessoal, quanto deu? Aqui eu fiz as contas, né? Deu 3,42 mili. A unidade é condutância, né? É o inverso de resistência, né? Ohm a menos 1. 3,42 miliohm a menos 1. Tá? O RP é beta sobre GM, que é 100 sobre o GM que nós calculamos. Deu em torno de 30 km. 29,24. Agora eu vou copiar para cá, né? Para consolidar. E temos aí o nosso modelo completo. Vamos agora aos próximos passos. Bom, temos o transistor, né? Vamos para que lado? Vamos aqui para baixo? Bom, aqui no emissor, em direção ao terra, né? Vamos ter o R grande, E pequeno. R grande é pequeno. E aqui, bom, esse aqui vai estar em paralelo, esse resistor aqui vai estar em paralelo com esse capacitor. Então, ele vai dar um curto nesse capacitor e aqui então vai direto ao terra. Pelo menos do ponto de vista dos pequenos sinais. Bom, o próximo passo vamos para cima, vamos pegar o coletor. O coletor, vamos esquecer aqui por enquanto, né? Ele vem para cá, e aí ele vai vir para cá, para essa fonte, que na verdade está aqui, né? Conectada ao terra, e ela vai ser substituída por um curto. Então, esse resistor RC vai para a terra, tá? Ele vai para a terra. Então, nós temos aqui, opa, desculpa, eu troquei aqui, né? Aqui é o coletor e aqui é o emissor, tá? E aí nós vamos colocar agora esse resistor aqui, tá? RC conectado ao terra. Aliás, vocês se importariam se eu redesenhasse isso aqui? Eu vou puxar esse aqui para cá, puxar esse aqui para cá, né? Botar o resistor para cá e o terra aqui. Vocês se importariam dessa mudança? A mesma coisa, né? Não vai fazer diferença nenhuma do ponto de vista do circuito. Então vamos ter aqui o RC, tá? O RC, tá?
Continuando, agora nós temos aqui o coletor também, né? Ele vem para o RC, o coletor, aqui é o coletor, né? Ele vem para o RC, mas também ele vem para esse capacitor, que é substituído por um curto-circuito. Tá? E aí, ele é substituído por um curto-circuito em direção ao terra. Então, o RL também vai do coletor ao terra. Tá? Então aqui tem um RL. E de forma um pouco surpreendente na primeira vez que você faz, né? O RC vai aparecer em paralelo com o RL. E isso vai aparecer na fórmula do ganho. Tá? Ok. Vamos agora para o próximo passo. Vamos agora para o lado aqui da base. Tá? Vamos do mais perto da base para o mais longe, né? Olha só, aqui você tem o R2 descendo, tá? O R2 descendo, então tá aqui, para a base. Esse aqui não tem mistério, né? R2, tá? Agora vamos ter o R1. O R1, ele vai estar subindo, né? Subindo para aquela fonte, só que aquela fonte já sabemos, né, que ela vai para o terra, né? Então o R1 também está aterrado. Então, embora não pareça, aqui, do ponto de vista do sinal, esses dois estão em paralelo. Os dois estão ligados ao mesmo ponto no terminal, e no outro terminal estão ligados ao terra. Então, nós vemos aqui R1, ok? Os dois estão em paralelo e eu apago este aqui. Eu acho que esse é o jeito mais claro de desenhar, tá? Essas formas de desenhar, pessoal, é só para facilitar as contas, né? Eu podia ter desenhado esse aqui lá em cima, esse aqui lá para cima também, mas ia ser difícil na hora, né? Ia ser mais uma fonte de erro, né? A gente não vê claramente que eles estão em paralelo, ok? Esses dois aqui eu até proponho o seguinte, para a gente não ficar carregando esses dois aqui, complicando aqui a visão, eu já proponho a gente trocar ele por um resistor, um R1, com valor de R1 e R2 em paralelo, tá? Então, R1 em paralelo com R2, tá? Isso porque eu já sei que esse resistor a gente não vai ter que lidar com ele em paralelo, tá? R1 em paralelo com R2, tá? Esse aqui eu não fiz isso porque a gente vai precisar de enxergar eles separadamente depois e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então aqui andamos mais um pouquinho. Agora aqui temos o capacitor, tá? Que vai virar um curto-circuito, tá? E aqui, para cá, nós temos amplificador, né? Para cá é fonte. Esse resistor aqui, na verdade, é parte da resistência interna da fonte e ele nem é acessível por quem está usando o amplificador, né? Ok? Mas vamos desenhar assim mesmo, né? Vamos desenhar aqui. Eu vou até desenhar em vermelho, pode ser? Só para ressaltar que é parte separada da fonte. Então aqui é VS, é a fonte de sinal, tá? E aqui é um RS.